Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, saúde todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Enquanto vocês estão aproximando, chegando aí, convida todo mundo, para assistir essa transmissão de hoje. Deus vai operar poderosamente. Eu vou mostrar aos irmãos alguns vídeos. Não sei se os irmãos estão lembrados do segundo encontro de adoradores que nós tivemos aqui no Mapim, Vou mostrar os louvores, que o nosso grupo louvou nesse dia. Foi uma bênção para a glória do Senhor. Enquanto isso, vai convidando o povo aí para entrar online em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí foi um dos hinos, meus irmãos, que nós havia louvado no segundo encontro que nós tivemos aqui no Mapim, Foi uma benção. Convida aí a sua família e seus amigos para acompanhar essa live de hoje, meus irmãos. Glória. A gente acompanha esse culto, meus irmãos? Só bate a saudade, da igreja, de tudo, Mas eu creio que esse tempo difícil vai passar. Hoje nós iremos pregar, meus irmãos, a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje vai ser o ofício do verdadeiro profeta. Continua aí. Quando os irmãos estão aproximando, eu vou arrumar mais um hino, que foi louvado nesse encontro. Foi uma bênção para a glória de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero dizer aos irmãos, que essa transmissão de hoje, ela vai ser transmitida, aqui na página da igreja, vai ser transmitida também na minha página pessoal, amém, do Facebook. E eu peço para vocês também já ir compartilhando. Olha só, já tem gente, já tem pessoas online aqui conosco. Aleluia. Deixa eu ver quem que já está online aqui, dando a paz do Senhor. O Nicolas, dizendo a paz do Senhor. Muita gente já entrou online. A Sabrina também já cumprimentou aí com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a mensagem que nós vamos pregar hoje, vai ser sobre o ofício do verdadeiro profeta. Aleluia. Os irmãos, fiquem aí atentos, para ouvir a mensagem de hoje. Jesus, ele vai falar contigo. Jesus, ele vai falar com você nesta noite. Estou esperando, meus irmãos, aleluia, só compartilhar aqui na minha página pessoal. O ofício do verdadeiro profeta. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel 33, versos 1 a seguir. Já pode abrir a sua Bíblia, já pode deixar ela preparada aí, meus irmãos, que nós vamos
acompanhar Ezequiel 33. Aleluia. Deixa eu arrumar o tema aqui, né? Para os irmãos, na hora que for chegar, já sabe. Deixa eu escrever aqui, meus irmãos. Culto no lar. Tema. Glória a Deus. O ofício do verdadeiro profeta. Aleluia. Quem crê que Deus vai falar contigo nesta noite? Aleluia. O Senhor vai falar profundamente, meus irmãos, com todos vocês que estão aí. Já pegaram a sua Bíblia? Já pegou a Bíblia aí, meus irmãos? Já compartilhou essa transmissão de hoje? Ezequiel 33, versículo 1 a seguir. Ezequiel 33, versículo 1 a seguir, aqui da mensagem do Senhor. Glória a Deus. A mensagem, né? Olha lá, o Luiz Fernando. A paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, pastor Fernando. Tá sumido, né, irmão? Eu não soube mais notícia do Fernando. Meu Deus. Tá só na bênção, vaso. Fica aí para acompanhar a mensagem de hoje. Jesus vai falar profundamente. Ezequiel 33, versículo 1 a seguir. Aleluia. Diz desta maneira a palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala ao filho do teu povo e diga: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei na mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio o seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o derramarei da sua mão. Mas quando tu tiveres falado, para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diga à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: viste que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Diga-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó filho de Israel? Aleluia. Meus irmãos, feche seus olhos, vamos falar um minuto com Deus. Peça para Deus falar contigo profundamente no seu coração. Peça para Deus falar contigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, venha abençoar a mensagem de hoje, Deus. Eu creio, meu Deus, que a Tua presença está neste lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor falará profundamente, Pai, poderosamente, no coração de cada um, ó Deus, que ouvir esta mensagem.
Fala conosco, Pai. Toque em nossos corações. É o que nós pedimos com toda a fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos aqui um versículo da palavra do Senhor, mensagem de Deus enviada para o profeta Ezequiel. Ezequiel era um profeta, meus irmãos, cheio de visões de Deus, visões espirituais. E ele era constituído por Deus como profeta. Então o Senhor Deus aqui, meus irmãos, ele entregou uma profecia para Ezequiel, para que Ezequiel pudesse entregar essa profecia, para o povo de Israel. Nós vemos tantas profecias que Ezequiel profetizou, tantas visões que ele teve, visão para corrigir a própria casa do Senhor, que estava em desordem. Visão ali, o mais conhecido, visão do Vale dos Ossos Secos, da qual Deus mandou ele profetizar sobre aquele vale para que houvesse vida, simbolizando assim o próprio povo de Israel. Toda a visão que Deus dava para Ezequiel era voltada para a igreja. Mas aqui, meus irmãos, nesse capítulo que nós lemos, Ezequiel, ele vem falar para nós, Essa palavra, ela serve para o povo da atualidade. O ofício, melhor dizendo, a função. Qual é a função do verdadeiro profeta de Deus? Qual é a função do verdadeiro profeta de Deus? Digo a vocês, meus irmãos, que é um pouco difícil achar profeta verdadeiro de Deus. É um pouco difícil encontrar verdadeiro profeta do Senhor. Mas o Senhor está à procura, está indo de encontro a esses verdadeiros profetas do Senhor. Você pode estar, indagando e imaginando desta maneira, por que que o Senhor está à procura desses verdadeiros profetas? Por que que está difícil encontrar profetas que não têm medo do homem, não têm medo da humanidade, mas que tenha temor somente de Deus? Nós vivemos, irmãos, uma geração, uma época, nós vivemos um século, um período que é muito comum, podemos assim dizer, é muito comum pessoas procurarem, aleluia, pregadores, ministros da palavra, que venha agradar o ego dele, que venha agradar o ego dele. Aí, meus irmãos, quando essa pessoa encontra um verdadeiro profeta do Senhor, que fala não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar, essa pessoa provavelmente nunca mais vai querer ouvir a profecia desse homem. Mas só que, meus irmãos, nós aprendemos na Bíblia Sagrada, na palavra sagrada do Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que os verdadeiros profetas de Deus, eles eram ousados, eles tinham ousadia, eles profetizavam, meus irmãos. Às vezes os reis de Israel, rei de outro país, seja de onde for, eles procuravam profeta de Deus para profetizar bênção na vida deles. Os reis saíam à procura desses profetas. Ou eles tinham visões, tinham sonhos, aí queria que os profetas interpretassem, ou queria que os profetas trouxessem uma revelação de Deus. Só que, meus irmãos, eles eram verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros homens de Deus. Então, quando o rei mandava chamar certos tipos de profeta, e quando o profeta chegava para mencionar ao rei uma revelação divina, os reis muitos deles não gostavam, ficavam espantados, ficavam abismados. Muitos deles, meus irmãos, muitos desses reis chegavam a dizer dessa maneira: não, eu chamei você aqui, mas não para você falar isso,
Eu chamei você aqui para profetizar a vitória para a nossa nação. E muitas das vezes a voz do profeta era não. A ordem de Deus é para que esta nação não peleje, porque se ela pelejar, ela vai perecer, ela vai perder. E o rei não aceitava isso, meus irmãos. Muitos reis não aceitavam isso. Quer ver um exemplo? Nós podemos pegar o exemplo do profeta Jeremias, muitas das vezes conhecido como profeta chorão, que uma certa vez, meus irmãos, Jeremias, ele foi até o palácio do rei, apontou o dedo na cara do rei daquela época e falou para ele dessa maneira: olha, não peleje contra a Babilônia, não peleja contra esta cidade, se renda para a Babilônia, se renda, porque se você pelejar contra o rei Nabucodonosor, Deus vai permitir com que vocês percam a peleja, porque Deus não vai estar contigo nesta peleja, Deus não vai estar contigo nesta batalha. Meus irmãos, a ira tomou conta do coração do rei, obrigou Jeremias a profetizar aquilo que ele queria, lançou Jeremias dentro de um calabouço. Os irmãos conhecem a história, dentro do fundo de um poço. E o rei falou: não, nós não vamos arrancar Jeremias daí enquanto ele não profetizar aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Jeremias tem que estar do nosso lado, Jeremias tem que profetizar a vitória para Israel. Que tipo de profeta é esse? Jeremias, meus irmãos, ele tinha a ousadia de olhar para a situação que ele estava no momento, situação atual, e ele falava dessa maneira: olha, eu posso estar no calabouço, eu posso estar apanhando de chicotada, eu posso estar sendo amedrontado, afrontado, mas eu não vou retirar as palavras que Deus mandou eu deixar para você. Eu não vou mudar as minhas palavras que o Senhor ordenou para me passar, a não ser que Ele dê uma nova ordem. Mas a ordem que o Senhor está me dando agora é para dizer para você não pelejar, porque senão vocês vão perder a guerra. E ele não aceitava, meus irmãos. Então o profeta tinha que ser ousado, o profeta tinha que ter ousadia. Aleluia! E você acha, meus irmãos, que naquela época já não existia os falsos profetas, os falsos homens de Deus, as falsas revelações da parte de Deus? Já existia desde aquela época. Desde aquela época já existia homens, aleluia, que queria, por motivo de recursos financeiros, ou por causa de posições, por causa de status, profetizar o que o rei queria ouvir, ou outra pessoa queria ouvir, por bem de amizade, por bem de companheirismo, essas coisas a mais. Aleluia! Então, para manter amizades, para manter o nome dele, né, nas grandezas, ele acabava profetizando aquilo que Deus não mandava, ou que Deus nem falava. Mas, meus irmãos, esse não é o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta, aleluia, é profetizar aquilo que Deus realmente está falando. E nesse momento eu vou falar com os irmãos, né, que têm os dons das revelações, os dons da profecia, tem os vários tipos de dons. Eu quero indagar você com essa pergunta: você está sendo o verdadeiro profeta de Deus? Você está cumprindo a função do verdadeiro profeta? Você sabia que você, como tendo esse dom da profecia vinda da parte do Senhor, você tem uma grande responsabilidade na sua mão? Eu digo, uma grande responsabilidade na sua mão. Deus, ele falou com Ezequiel em visão sobre isso. Ele falou dessa maneira: eis que eu te levantei como atalaia no meio de Israel. Atalaia, para que quando ver o perigo, tocar a buzina, tocar as trombetas, anunciar o perigo. Aquele que ouvir o som da buzina, aquele que ouvir o alerta do atalaia, e ele morrer, se a causa da morte dele for porque o atalaia ou o profeta não avisou a ele, o
o preço vai ser grande. Porque o sangue daquele homem que não foi avisado vai cair na cabeça do atalaia. É a mensagem de Jesus. O sangue daquele homem vai cair na cabeça do atalaia. Mas se por acaso aquele homem foi avisado, se por acaso aquele homem foi avisado, mas mesmo assim ele não fugiu do perigo, ele não se escondeu do perigo, então o sangue das mãos do atalaia vai estar lavado. Ou seja, o atalaia fez a parte dele, o profeta fez a parte dele. Eu peço que os irmãos compartilhem aí, me ajuda aí, meus irmãos, a compartilhar, para essa mensagem chegar para mais pessoas. Me ajuda aí, os irmãos estão online, Lucas, tem a Sabrina, a irmã Fátima. Me ajuda aí, meus irmãos. Os irmãos estão online aí, né, a indicar para pessoas, a Jéssica. Vamos lá, quanto mais pessoas ouvir essa mensagem, é melhor. Prosseguindo, quando o atalaia avisa, quando o atalaia alerta, aquela pessoa que foi avisada, a decisão é dela, se esconder ou não. Se esconder ou não. Encarar o perigo ou fugir. Quem crê que Deus ainda levanta profetas nos dias atuais? Deus ainda levanta profetas nos dias atuais. E nós temos que ser sensíveis. Nós temos que ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que ser sensíveis, meus irmãos, à voz do atalaia. Deus levantou atalaias no meio de Israel para proteger Israel. Deus levanta hoje em dia homens e mulheres de Deus, meus irmãos, homens e mulheres de Deus para proteger a terra, para proteger a nação, para proteger o povo. Aleluia! Então, meus irmãos, vamos crer na voz dos profetas, vamos crer nas vozes que vêm do homem de Deus, da mulher de Deus, porque foi Deus quem levantou, foi Deus quem que constituiu. Aleluia! Nós estamos, meus irmãos, passando por um período difícil, que nós não temos resposta para ela, nós não sabemos o que está acontecendo, mas eu creio, meus irmãos, que no meio dessa situação difícil, se Deus já não levantou, Deus vai levantar uma atalaia, um profeta, para nos orientar no que devemos fazer, no que devemos, aleluia, seguir. Mas, meus irmãos, quando a gente ouvir a voz de Deus dizendo, vai para a direita, nós temos que ir para a direita. Se ouvirmos da voz de Deus dizer, vai para a esquerda, nós temos que ir para a esquerda. Vamos obedecer a voz de Deus. Vamos seguir a orientação do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Versículo de número 9 fala dessa maneira: mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. Aqui eu quero falar com os irmãos. Aleluia. Ei, homem e mulher de Deus, quando Deus fala para você dessa maneira, prega minha doutrina, prega a verdade da minha palavra, prega que eu sou amor, mas prega que eu sou justiça. A palavra do Senhor fala que o ímpio que se converter do seu caminho, por causa de você que teve a ousadia de Deus, a coragem de Deus, de anunciar, de trocar a trombeta, de falar para a pessoa mudar de postura, falar para a pessoa mudar de vida, meus irmãos, aquela alma pode se converter, aquela vida pode se salvar. É isso mesmo, é você ver um beberrão na rua, uma pessoa que gosta de uma cachaça, uma pessoa que gosta de uma pinga, você como profeta de Deus, como homem de Deus, mulher de Deus, sabendo que isso é errado, é você chegar nele e falar, ei,
Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar os teus caminhos. Larga da bebida, largue da cachaça. Olha aí, você anda por aí tramelhando, as pessoas zombam de você, as pessoas caçoam de você, você quando perde a sua consciência você não vê, aleluia. Mas se alguém te mostrasse, você ficaria envergonhado de você mesmo, em ver você sendo aí de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer. Quando você usa essa ferramenta chamada buzina para incomodar o povo mesmo, para incomodar a terra mesmo, meus irmãos, aquela pessoa, ela pode se salvar da sua iniquidade. É a palavra que está falando. Quando o verdadeiro profeta, ele não está na terra para passar a mão na cabeça de ninguém, mas ele está na terra, meus irmãos, para falar de Jesus Cristo, da palavra dele. Muitos não vão gostar, muitos não vão gostar. Quer ver um exemplo? Aleluia. Você lembra de Naamã, que era rei, que, aleluia, teve que um profeta chegar nele e falar para ele: olha, Deus mandou você mergulhar 7 vezes. Se você não mergulhar 7 vezes, você não vai ser curado da sua lepra. A ordem de Deus não é 3 e nem 4, é 7 vezes. Aleluia. Você acha, meus irmãos, que Naamã gostou de ouvir que eles, como sendo rei de uma nação, de um povo, um homem importante, de status social bom, ele ter que se humilhar e obedecer à voz do profeta e mergulhar 7 vezes naquele rio para ver se era curado? Ele não gostou, mas só que o profeta foi levantado, aleluia, para profetizar isso para o bem dele, para o bem dele. Ei, Jesus vai te curar da lepra, Deus vai te curar da lepra, mas ele está mandando você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia. Mesmo ele não gostando, ele acatou a ordem de Deus, ele acatou a ordem divina, mergulhou a primeira, segunda, na terceira, nada, na 6ª vez, nada. Quando foi na 7ª vez, meus irmãos, ele levantou curado daquela lepra, ele levantou com um milagre nas mãos dele. Por que, meus irmãos, que ele levantou com um milagre? Porque ouviu a voz do profeta, ouviu a voz do profeta. Agora olhe para mim, se esse profeta, se esse homem de Deus, aleluia, ele não tivesse a ousadia, não tivesse a coragem de fazer do jeito que Deus mandou, mas que ele fizesse do jeito que o Naamã iria gostar, de uma maneira, não, eu não vou fazer assim, que Naamã não vai gostar. Eu mandar ele mergulhar 7 vezes, ele não vai gostar porque ele é rei. Mas ele falou dessa maneira: não importa se é rei, quem mandou ele fazer isso é o Rei dos Reis, então eu vou direcionar para que ele faça do jeito que Deus mandou. Aleluia. Por mais que Naamã não gostou, mas só que depois que ele viu o resultado do milagre, meus irmãos, depois que ele viu o resultado do milagre, eu tenho certeza que Naamã não iria mais querer sair daquele rio. Aleluia. A verdade que eu quero dizer com isso, a verdade, no começo, no início, ela dói, ela é dolorida, muitos não aceitam. A própria palavra fala, usando a boca do apóstolo Paulo, que alguns amontoarão comichão nos seus ouvidos e ajuntarão doutores conforme a sua própria vontade. Eu gosto de beber, eu vou caçar um pastor que apoia a minha bebida. Eu gosto de me prostituir, vou caçar um pastor que apoia a minha prostituição. E por aí vai, aleluia. Mas, meus irmãos, quando o Senhor, aleluia, ordena um verdadeiro profeta de Deus para ir diante de você e profetizar aquilo que Deus está mandando, no início eu não vou gostar, você não vai gostar, mas depois, meus irmãos, depois nós iremos ver o resultado da mudança nossa, nós vamos ver o resultado. Você que não conseguia largar o cigarro, o fumo, quando você ouviu a voz do profeta dizendo: ei, você vai conseguir largar do cigarro sim, você vai conseguir largar essa maldição sim, mas para isso você vai ter que ir na igreja e fazer uma campanha. Se é Deus que está mandando, então você pode falar, porque aquela pessoa vai na igreja, vai fazer a campanha, pode ser que ela não goste,
Mas depois, meus irmãos, que ela vê a libertação dela acontecendo na vida dela de verdade, aí essa pessoa vai olhar para você e vai dizer se realmente é homem de Deus, é mulher de Deus, de verdade. E é isso que o Senhor está procurando hoje em dia. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos ser sinceros. Tem muita gente para conservar amizades, né? Para conservar o status dele dentro da igreja dele, do ministério dele. Ele acaba ocultando algumas coisas que Deus manda ele passar e ele acaba ocultando. Ele tem vergonha de corrigir o erro do ímpio. Meus irmãos, nós não podemos apoiar o erro do ímpio. Nós temos que corrigir o ímpio na palavra do Senhor. Temos que corrigir o ímpio. É a pessoa falar, olha, eu gosto tanto disso, por que eu não posso fazer isso? Por que a igreja não permite eu fazer isso? É você olhar para a pessoa e falar, não é porque a igreja não permite, o Senhor quer que você ande nesse caminho. E meus irmãos, aquele ímpio, ele pode se converter dos seus maus caminhos, ele pode entregar a vida dele de verdade para Cristo, mas eu digo para você, se não tiver alguém que não pregue a verdade para aquela pessoa, como é que ela vai conhecer a verdade da palavra? Ela não vai conhecer, ela vai morrer sendo enganado. Mas meus irmãos, você e eu, nós iremos pagar um preço muito caro por não exercer a verdadeira função do verdadeiro profeta de Deus. Porque verdadeiro profeta de Deus está difícil, mas falso profeta tem um monte por aí, tem um monte para profetizar carro na sua vida, tem um monte para profetizar casa na sua vida, tem um monte para profetizar dinheiro na sua vida, tem um monte para profetizar bens financeiros, bens materiais para a sua vida, mas aqueles, meus irmãos, para profetizar Jesus para você, aqueles para profetizar renúncia, você viver uma vida de renúncia, você viver uma vida de santidade, você viver uma vida de santificação, esses tipos de profeta está faltando hoje em dia, está faltando no nosso meio. Aleluia, mas o Senhor, nessa noite, Ele quer falar com os verdadeiros profetas de Deus, aquele que tem a voz profética para profetizar, seja para rei, seja para um simples homem, ou para o maior homem da terra, seja para o membro, seja para um pastor, seja para um incrédulo, seja para um ateu. Quando Deus ordenar, nós temos que abrir a nossa boca e tocar a buzina, porque senão, aleluia, se aquela pessoa morrer, aleluia, sem conhecer a verdade, sem ouvir de você aquilo que Deus mandou você falar para ela, o sangue daquela pessoa vai cair na sua cabeça, vai ficar na sua consciência. Você vai ficar com a consciência pesada e dizendo, eu poderia ter pregado mais de Deus para ele, eu poderia ter falado mais a verdade para aquela pessoa, por que eu não falei? O Senhor Jesus nessa noite, Ele está nos alertando, o Senhor Jesus nesta noite, Ele está nos advertindo, aleluia, continuando na palavra do Senhor. Mas quando tu tiveres falado para o ímpio desviar o seu caminho, para que ele se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas você vai livrar sua alma. Está aqui, meus irmãos, algo mais importante. O Senhor livrar a nossa alma. Quando você disser para o ímpio consertar o seu caminho, melhor dizendo, para que o ímpio conserte o seu caminho. Então o Senhor, tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos
Então, glória a Deus, meus irmãos, a própria palavra fala que não são todos que vai querer consertar o seu caminho. Não são todos. Muito pelo contrário. Muitos vão passar a perseguir você por causa de você estar falando de Cristo. Ou não irá aceitar viver essa vida de mudança, essa vida de renúncia. Mas você, meus irmãos, a partir do momento que você falou aquilo que Deus ordenou, ou aquilo que está na palavra dele, porque esse é o nosso regulamento, a palavra dele, a partir do momento que você falou aquilo que está na palavra dele, a sua alma está livre do sangue daquela pessoa. Mas se por acaso você omitiu de falar aquilo que o Senhor ordenou, ou aquilo que está na palavra dele, e ele vier a morrer, a palavra fala que o preço do sangue dele vai cair sobre a nossa cabeça, vai cair sobre os nossos ombros, ficaremos com a nossa consciência pesada. Portanto, vale mais nós falarmos de Jesus Cristo, doa a quem doer, goste quem gostar ou deixa de gostar. Aleluia! Muitos não gostam de ouvir a verdade, muitos não gostam de ouvir sobre a porta estreita, mas essa porta estreita existe e Deus, ele conta contigo. Não foi à toa que ele te levantou como profeta. Não foi à toa que ele te levantou como atalaia de Israel. Ele te levantou como atalaia no meio da sua família, no meio da sua casa. É para que você ganhe a sua casa. É para que você livre a sua casa do perigo. O perigo está vindo aí, meus irmãos. O perigo está vindo aí. Aleluia. E você tem que ser atalaia. Sabe o que é, meus irmãos, hoje em dia? Nós temos que ser atalaia de Jesus Cristo para dizer e anunciar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que tocar a trombeta, nós temos que tocar a buzina, nós temos que anunciar constantemente: Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor está precisando de profetas, não para profetizar casa, carro, chave, dinheiro, riqueza, fortuna, não, nada disso, mas pregar arrependimento, conversão, aleluia, obediência à palavra, porque essas pessoas, meus irmãos, receberão a vitória. Qual foi a consequência? Voltando para Jeremias, qual foi a consequência daquele rei por não... Primeiro eu mencionei a consequência de um rei que obedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus. E agora a consequência de um outro rei que não obedeceu a ordem de Deus. A consequência foi pesada, porque Israel, infelizmente e realmente, perdeu a batalha, perdeu a luta, perdeu a guerra por causa da desobediência. Mas, meus irmãos, aleluia, o rei também, ele perdeu a sua própria vida, Agora eu pergunto para você: o que vale para nós viver uma vida de vaidade, viver uma vida de, eu faço tudo o que eu quero, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu sigo a minha vida do jeito que eu quero. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a vida não é mais nossa, a vida é de Jesus Cristo. E se você for ler o mandamento de Deus, você vai encontrar lá o maior mandamento. Quando uma pessoa foi indagar Jesus, resume os 12 mandamentos, qual é o maior? E Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e outro semelhante a isto, amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é, meus irmãos? Amar a Deus acima de tudo, é amar a Deus acima de você mesmo, amar a Deus acima de nós mesmos, meus irmãos, é muitas das vezes a gente ter prazer em praticar algo, ter prazer em praticar
certo tipo de coisa, mas que nós sabemos que não agrada a Deus, então a gente abandona aquilo, nós largamos aquilo por amor a Deus, por Deus ser soberano na nossa vida, por Deus estar em primeiro lugar em nossa vida, por Deus ser o centro, ser o guia da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, é a gente ter a capacidade de buscar e adorar Ele, seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, seja a gente estando empregado ou estando desempregado. Amar a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, é buscar a Ele tendo dinheiro no bolso ou sem ter o dinheiro no bolso. Isso é amar a Deus acima de tudo. É aquela pessoa que é cachaceiro, ele larga a bebida por causa do amor a Deus. Aquela pessoa que fuma droga, que fuma esses tipos de vícios, ele abandona esses vícios para viver para Deus. Ele abandona esses tipos de coisa e outras coisas também para viver para Deus, porque Deus está em primeiro lugar até do que a sua própria vida. Isso é demonstrar que estamos colocando Deus em primeiro lugar. Estamos colocando Deus na frente do nosso filho, das nossas esposas, dos seus maridos, da sua família, da nossa família e até mesmo da igreja. Deus está em primeiro lugar. É a gente ser capaz de entregar a nossa vida para Ele. É a gente ser capaz de, se chegar alguém e falar, olha, ou você nega Jesus agora ou você vai morrer. E você ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, falar, não, eu morro, mas não nego o nome de Jesus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é Deus ser prioridade na sua vida. Não é a gente viver aí como muitos vivem hoje em dia. Eu acho engraçado, eu acho terrível um negócio desse. A pessoa, meus irmãos, querer enquadrar a Bíblia do jeito dela. Não, eu não vou mudar o meu jeito não. Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é nada disso. Aleluia. Nós temos que renunciar a nossa vida, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância para fazer a vontade de Deus. E nessa noite, estou aqui como profeta do Senhor, para olhar para você, para apontar para você e dizer para você mudar a sua vida, mudar os seus costumes, ter uma mudança de verdade na sua vida. Deus, Ele quer ver essa mudança acontecendo dentro de você. Aleluia! Essa é a função do verdadeiro profeta. É ser que nem João Batista, olhar para o povo e falar, arrependei-vos, raça de víboras. Meus irmãos, porque tem gente que só busca Deus quando tudo tá bom para ele, quando tá mil maravilha, ele busca, ele adora, ele louva, ele glorifica, mas quando o negócio começa a pesar, começa a apertar, ele esquece de Deus, ele abandona Deus, ele larga Deus, como se Deus fosse obrigado a derramar chuva de bênção constantemente na vida daquela pessoa. Deus, ele derrama chuva de bênção na nossa vida porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, não que ele tenha o dever de fazer isso. Porque tudo, meus irmãos, que Deus fazer por nós, nós não somos merecedores de nada. Foi por isso, meus irmãos, que a mulher de Jó, ela não tendo a sabedoria, ou imaginando que Deus só era Deus na vida deles enquanto estava tudo bem, ela olhou para Jó na situação que ele estava passando lá, enfermo, doente, perdeu a fazenda, perdeu a riqueza, perdeu os filhos. Aí ela falou, que Deus é esse, né? Abandona esse Deus e morre. Olha a resposta de Jó, meus irmãos. Olha a resposta de Jó, quando Jó, ele falou dessa maneira. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer. E por que nós não podemos aceitar o mal? Por que nós não podemos aceitar o mal? E isso aí fica uma pergunta, uma indagação para cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando nesta noite. Aleluia! Por que nós não aceitamos mudar a nossa vida? Por que nós não aceitamos mudar a nossa maneira de andar? Por que nós não aceitamos mudar, renunciar muitas coisas? O Senhor Jesus está
indagando, está perguntando por que está sendo difícil a gente agradar a Deus. Tem muita gente preocupada em agradar o homem, tem muita gente preocupada em agradar a mulher, tem muita gente preocupada para agradar, meus irmãos, e por causa disso ele passa acima das leis de Deus, ele passa acima dos mandamentos do Senhor, ele é capaz de falar aquilo que Deus não mandou ele falar, ele é capaz, meus irmãos, aleluia, de tanta coisa só para massagear o ego das pessoas. Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja. O Senhor Deus, ele deseja que na nossa geração, na nossa época, no nosso período, seja levantado verdadeiros homens, verdadeiros profetas, verdadeiros atalaias, verdadeiros homens e mulheres com coragem, com ousadia de pregar a verdade, de anunciar a verdade, de anunciar a salvação, de fazer o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus. O Senhor precisa desses verdadeiros profetas no nosso dia atual. Aleluia! Meus irmãos, o Senhor estava falando para Ezequiel, fala para aquele ímpio, se esse ímpio continuar nesse caminho, ele vai morrer. Se esse ímpio continuar nesse caminho, ele vai morrer. Deus, meus irmãos, ele não envia profetas verdadeiros para machucar a gente, não. Porque quando é levantado um falso profeta, meus irmãos, no nosso meio, isso é muito perigoso. Porque o falso profeta, ele não tem coragem de abrir os nossos olhos. Não tendo coragem, meus irmãos, de abrir os nossos olhos, nós estamos caminhando para o abismo, para a perdição, e não estamos enxergando isso. E quando o Senhor, aleluia, ele envia o verdadeiro profeta para dizer, olha, não vai para esse caminho, não vai para esse lado, é porque ele quer nos livrar, ele quer guardar, ele quer nos preservar. É por isso que o Senhor falou para Ezequiel, a partir do momento que o ímpio ouvir a palavra e aceitar a correção, ele vai ser livrado da morte. Mas se o ímpio perseverar nesse caminho, nessa desobediência, infelizmente ele vai morrer, infelizmente ele vai padecer, ele vai perecer, e não é isso que o Senhor quer. Eu sei que tem muita gente que faz campanha para receber algo, mas você sabia que muitas das vezes Deus, ele não quer te entregar esse algo para te livrar? E eu sei que dói para você quando você ouve de um pregador, de uma pessoa que está orando pelos dons, você ouve uma resposta que você não estava esperando. Eu sei que o não de Deus, ele dói. Às vezes você está planejando uma viagem, eu quero tanto viajar, mas eu quero uma confirmação do Senhor, e eu creio, eu tenho certeza que o Senhor vai autorizar, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai caminhar tudo bem, vai ser tudo bom para a glória do Senhor. Aí, meus irmãos, quando você vai na igreja, recebe a revelação, e o Senhor fala para você dessa maneira, não é para você ir, não é para você viajar. Eu sei que na hora você não vai gostar da pessoa, você vai falar que a pessoa está te perseguindo, ou você vai falar que essa pessoa não é de Deus. É assim, verdadeiro profeta de Deus é apedrejado de todo jeito. Essa é a realidade, é apedrejado de qualquer jeito. E olha só, se você teimar, infelizmente, você pode ir para essa viagem, mas você não vai voltar com a vida. Porque o Senhor te alertou, mas você não quis ouvir a voz do verdadeiro profeta. Preferiu ouvir a voz do falso profeta, daquele que passa a mão na cabeça, que massageia egos.
Mas o Senhor está dizendo não. Muitas das vezes Ele olha, Ele fala, não vai. Porque é grande o livramento que você vai receber por não ir neste lugar. E às vezes a gente não sabe, mas vai que você iria para esse lugar que Deus não permitiu e você seria acidentado, seria cometido por alguma enfermidade naquele lugar, ou algum tipo de coisa aconteceria. Vamos obedecer. O Senhor falou para Ezequiel, quando o ímpio, ele ouve, ele ouve a voz do profeta. Olha só, quando o ímpio ouve a voz do profeta e obedece, mesmo não gostando, ele livra a alma dele da morte. Mas quando o ímpio desobedece, indo pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer e ouvindo o profeta segundo a sua própria vontade, infelizmente aquele ímpio vai morrer, vai perder a salvação da alma dela, mas pelo menos, meus irmãos, as mãos do profeta foi lavada por ter falado a verdade, por ter falado aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus mandou. Aleluia! E nessa noite eu quero perguntar se o povo está compreendendo o que eu quero dizer nessa noite. Aleluia! O povo está compreendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Oh, glória a Deus! Como é bom ver um ímpio. Como é bom ver um ímpio se convertendo dos seus maus caminhos. Como é bom ver uma pessoa se convertendo dos seus maus caminhos, se entregando a vida dele para Jesus de verdade. A verdade é dolorosa, mas a verdade, meus irmãos, ela traz salvação para nossa alma. A verdade, meus irmãos, ela traz salvação para nossa alma. E nessa noite eu só quero que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém? Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Tem alguém para aceitar Jesus aí? Escreva aí nos comentários, você que quer aceitar Jesus. Você que deseja oração, pedido de oração, faça o seu pedido de oração aí agora. Amém? Que nós iremos estar orando por vocês. Temos aqui a participação, Luiz Fernando, né, cumprimentando com a paz do Senhor. A irmã Fátima glorificando a Deus. O Nicolas, a mesma coisa. O Fernando lá dizendo, dando só glória. Até o pastor Marivaldo está aqui, né? Aleluia, cumprimentando, dizendo amém. Maravilha, a Jéssica cumprimentando com a paz do Senhor. A irmã Fátima também mandando a mensagem. Lucas também mandando aqui a sua mensagem. Deus maravilhoso. A irmã Rosiane, paz do Senhor. Glórias a Deus por isso. A irmã Creuza cumprimentando o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. A irmã Tita também está cumprimentando com a paz do Senhor. Também que o irmão Alex está assistindo. Deus abençoa. Ondina cumprimentando também com a paz do Senhor. Deus abençoa todos os irmãos. Diácono Luiz Andrade, né? Também cumprimentando com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus por todos os irmãos. Você que deseja oração, faça o seu pedido aí agora. Lucas glorificando ao Senhor. Porque nós vamos fazer oração neste momento por todos os pedidos, né? O nome de Jesus vai ser glorificado. Feche seus olhos aí que eu vou orar por você neste momento. Senhor meu Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa transmissão, por essa live de hoje, pelos irmãos que estão cultuando nesta noite, Senhor. Que a graça do Senhor, ó Pai, venha ser derramada em nossas vidas, nosso meio. Eu creio na providência que vem de Ti, na Tua misericórdia. O Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus santo. Guarda o Teu povo debaixo das Tuas mãos para conceder o grande livramento. Abençoa, Senhor, cada pessoa que fez o seu pedido de oração, derramando, Deus, chuva de bênção, em nome de Jesus. Amém
meus irmãos, também eu quero dar um aviso aos irmãos. Logo nós vamos estar fazendo a transmissão dos cultos. Nós não vamos mais fazer, né? Daqui uns tempos nós iremos compartilhar, sim, no perfil aqui da igreja, né? Só que a transmissão oficial vai estar sendo transmitida pela página da igreja. A página da igreja, meus irmãos, tem como curtir. Por quê? Depois que nós começamos a fazer as transmissões, por dia, meus irmãos, na solicitação de amizade aqui no perfil da igreja, tá tendo mais de 100 pessoas, né? Então, assim, vai chegar uma hora que vai atingir, né, os 5.000. É muita gente que está se inscrevendo, né, para acompanhar as transmissões. Muitos não acompanham ao vivo, né, mas acompanham depois. Então, assim, meus irmãos, nós iremos transmitir por lá, porque lá, né, não tem limite. Muitas pessoas podem curtir a página da igreja. Então, assim, você que não curtiu ainda, curte lá, né, IPDA Mapim, Várzea Grande. Você vai curtir essa página. Daqui uns dias, né, mais para frente, nós estaremos fazendo as transmissões ao vivo por lá. Amém? Deus abençoa os irmãos. Lucas pede oração pela família, pelos seus irmãos em Cristo. O Felipe pede oração também pela família dele. Nós já oremos, meus irmãos. Deus já entregou vitória para a família de vocês. Então, esse é o recado, né, o anúncio, nossas transmissões, nossas lives feitas pela página da igreja. E também, meus irmãos, sábado, né, nós vamos ter mais outra transmissão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.